Pretendemos nesta aula abordar os seguintes tópicos: tipos de ligação, comparação entre ligação sigma e π, hibridização, tipos de hibridização, observações importantes e também uma breve revisão. Vimos na aula anterior que no ano de 1858, o químico alemão Kekulé formulou alguns postulados para caracterizar o átomo de carbono, certo? Um dos postulados tratava-se da tetravalência do carbono, e nós já sabemos que o número atômico do carbono é 6. A sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2. Isso significa dizer que o átomo de carbono faz 4 ligações covalentes, pois este elemento possui 4 elétrons de valência, certo? Temos nessa representação a fórmula estrutural plana da molécula de metano. Essa molécula recebeu esse nome devido a regras de nomenclatura da química orgânica. E o termozinho met da palavra, ela refere-se à quantidade, que significa um carbono na molécula. O termozinho an está associado à ligação simples e a letrinha O refere-se à terminação final de compostos de hidrocarbonetos, que são os compostos formados por hidrogênios e carbonos. Bom, pessoal, é importante destacar que com a descoberta de novos fenômenos químicos, como por exemplo a isomeria óptica, houve uma necessidade de aperfeiçoar o modelo de molécula plana, como representado anteriormente, na ilustração da representação plana do metano. Então, os cientistas Lebel e Van 't Hoff, em 1874, eles propuseram a ideia do carbono tetraédrico, Portanto, ele seria espacial, em termos de geometria. E para dar continuidade, a esta aula, nós precisamos relembrar os tipos de ligações realizadas pelos carbonos, que a gente viu na aula anterior, onde a gente classificou em 3 tipos, as ligações simples, duplas e triplas. Então, vamos ver, cada uma delas. Trazendo à tona, mais uma vez o conceito de ligações simples, que também são definidas como ligações sigmas. Elas ocorrem com a interpenetração de orbitais atômicos no mesmo eixo. E aqui nós trouxemos o exemplo, ilustrado. Nós temos os átomos de hidrogênio, em que a ligação, H2, é resultado dessa superposição, desses dois orbitais, um S1, assim representado, Nesse próximo exemplo, nós temos também a ligação formada pelo hidrogênio e pelo cloro, Mais um exemplo de ligação sigma, que, como eu já falei, é resultado da superposição de orbitais, Dessa vez, de um orbital 1s, do hidrogênio, a um dos lóbulos do orbital 3p do cloro, certo? Nós destacamos também, nessa região, onde indica a superposição, E por fim, nós temos aí a ligação formada entre 2 átomos de cloro, também resultado da superposição de orbitais, nesse caso 3p, orbitais 3p do elemento cloro. E esses foram alguns exemplos, que demonstram a ocorrência da ligação sigma. E agora, dando sequência, tratando das ligações π, relembrando todo o conceito, elas ocorrem quando os orbitais atômicos eles se interpenetram em eixos paralelos, Como está ilustrado aí na figura, Mais à frente vamos ver alguns exemplos. Bom, pessoal, nesse primeiro caso, nós temos o nitrogênio realizando uma ligação tripla, ao outro nitrogênio. E de maneira bem simples, a ligação tripla ela é formada por ligações sigma e ligações π. E como ilustrado na figura, ocorre com a sobreposição frontal
de orbitais da ligação sigma e a sobreposição laterais de orbitais da ligação π, né? Temos também na imagem à direita, né, mais um exemplo, agora envolvendo átomos de carbono e hidrogênios. Desta vez é possível também observar a sobreposição frontal da ligação sigma e a sobreposição lateral da ligação π. E logo abaixo nós deixamos para vocês um esqueminha, né, que resume as representações de tipos de ligações estudados, né, nessa aula, sendo elas, né, as ligações simples, duplas e triplas, respectivamente. Ah, mas vocês devem estar se perguntando por que a ligação sigma é mais forte do que a ligação π? Por que a ligação sigma é mais difícil de ser quebrada? É uma curiosidade, né? Bom, é bem simples de compreender, né? Logo na ligação sigma, nós temos uma sobreposição frontal, né, dos orbitais atômicos. Nisso, há uma interação maior que torna a ligação bem mais forte, certo? Enquanto na ligação π, os orbitais eles interagem lateralmente, né? É uma interação lateral de orbitais que ocorrem lateralmente e isso resulta numa força de interação bem menor. Vocês podem acompanhar visivelmente nas imagens essa ocorrência. E dando sequência, né, pessoal, nós já sabemos que os orbitais é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, é muito importante frisar que cada orbital possui formato espacial definido, certo? Isso é bem importante, né? Então, aqui nós trouxemos 4 principais tipos de orbitais, que são os orbitais S, P, D e F. E nós trouxemos nessa imagem a ilustração do orbital S, esfericamente simétrico, né? Como vocês podem observar, essa esfera rosa nos eixos. E os orbitais P, paralelos, né? Nos eixos X, Y e Z. Nesse formato semelhante a um halter, né? Bem parecido com o halter daqueles de academia. E como essa aula ela está voltada ao estudo da química orgânica, né? Ao estudo do carbono, eu destaco aqui que as hibridizações do carbono utilizam somente os orbitais S e P. E eu estou falando isso porque será o assunto que iremos tratar agora, né? Vamos compreender uma parte fundamental do conteúdo, que é a hibridização. E para entender a hibridização, é importantíssimo ter em mente, é importantíssimo saber que o número de elétrons desemparelhados, que são nos orbitais incompletos, né? Eles indicam a quantidade de ligações covalentes que podem ser efetuadas, certo? A gente sabe que no estado fundamental, o carbono ele possui somente 2 elétrons desemparelhados, podendo, portanto, nesse caso, fazer apenas 2 ligações, né? Mas a gente sabe que ele faz, na verdade, 4 ligações, né? Ele é tetravalente. Lembra lá do início da aula que o carbono ele é tetravalente? Então, o que realmente acontece no carbono, né? Aí, galera, a hibridização é o fenômeno que permite ao átomo realizar um número de ligações maior para aumentar a sua estabilidade, certo? Para aumentar a estabilidade do elemento. Então, ela consiste basicamente na fusão de orbitais atômicos incompletos que se transformam, originando novos orbitais em igual número. E esses novos orbitais, eles são denominados de orbitais híbridos. E nós temos 3 tipos de hibridização para o átomo de carbono.
sp3, sp2 e sp. Mais à frente, nesta aula, vocês entenderão cada uma delas. Bom, pessoal, e para facilitar a compreensão de vocês, primeiro é preciso entender esse esqueminha, né? Nós sabemos que o número atômico do carbono é 6, certo? Então, na primeira imagem, nós descrevemos a distribuição eletrônica para o átomo de carbono no seu estado fundamental. Logo, as caixinhas, elas vão representar os orbitais, né? Que comportam no máximo 2 elétrons. Então, nós temos a distribuição seguinte: 1s2, 2s2, 2p2. Já na segunda imagem, nós temos um esquema representando a hibridização do carbono em termos eletrônicos dos seus orbitais. E nessa imagem, é possível perceber que um dos elétrons do orbital 2s saltou para um dos orbitais p. Esse processo ele ocorre quando, ao receber energia do meio externo, os elétrons presentes no carbono, eles são excitados. E um dos elétrons presentes, né, no subnível 2s, ele se desloca para o orbital do subnível P, que anteriormente estava vazio, como vocês podem observar. E dessa forma, o carbono ele fica com 4 orbitais incompletos, né? Que isso vai possibilitar a ocorrência das 4 ligações, né? E esse processo é o que chamamos de hibridização. Então, gente, dando continuidade à ação de química orgânica, nós vamos falar agora sobre os tipos de hibridização, né? Vocês já viram os tipos de ligação, tem a sigma, a pi, viram o conceito, e aí vamos saber os tipos. Então, o primeiro que a gente vai começar a falar é sobre hibridização sp3. Na hibridização sp3, um elétron S é promovido para o orbital P vazio, originando o carbono no estado ativado intermediário, que vocês viram aqui, ó. O carbono, ele no estado fundamental, que tem esses orbitais, e aí o carbono hibridizado, né? Então, nesse primeiro momento, que um elétron do orbital S, ele é promovido para o orbital P que está vazio, ele vai originar o carbono no estado ativado, no estado intermediário. Ele ainda não vai ser o carbono híbrido. Só quando ocorre a fusão entre o orbital S e os 3 orbitais P, aí que vai ser o carbono híbrido em sp3. O nome, né, tipo assim, junta aí. É um orbital S, um S, e 3 orbitais P, daí que vem sp3. Vamos olhar aqui os quadrinhos, para fixar em vocês isso. Eu prefiro assim olhar mais a imagem, dá para entender melhor, né? No primeiro quadrinho, a gente vai ter o estado normal, natural, fundamental do carbono. Tá aqui, ó, um S2 tem um orbital dele, tá ok. 2S2 também, 2P2 ocupa 2 orbitais, tem 3, só que só ocupa 2 orbitais. E no 2S2, vocês observar, vai ser a mudança nele. Vamos para o segundo quadrinho. Antes era 2S2, agora é 2S1, porque um elétron daqui foi para o orbital P. E aí ficou 2P3. E aí ocorre a fusão e fica sp3, de um orbital S com 3 orbitais P, certo? E aí, ó, vem essa parte aqui que eu não, tenho certeza. Talvez daqui um professor meu falava isso aqui, é importante, que cai muito no Enem. A gente fala assim do Enem porque é pro terceiro ano, né? Ação do terceiro ano e química orgânica cai bastante. Então, é importante vocês copiarem assim, fazer algum quadrinho, porque informações simples, só que elas valem muito em questões assim. Na hibridização sp3, só vai ter formando ligações sigma, 4 ligações sigma. E a hibridização, quando ela for sp3, a geometria da molécula vai ser tetraédrica. O exemplo que a gente está usando aqui é o metano, que é CH4. Você observa na figura que tem o carbono, ele está fazendo 4 ligações sigma, que são as ligações simples,
com o carbono, né? O carbono está fazendo 4 ligações simples, 4 ligações sigma com hidrogênio. E aí a geometria dele é tetraédrica. E aí já facilita muito, entendeu? Porque pode vir alguma informação assim, para vocês saberem a hibridação daquela molécula. E aí só tem falando sobre a quantidade de ligações, tem falando a geometria, e aí vocês já vão sacar, entendeu? Que aí a hibridação dele é sp3, ou pode ser o contrário. Eu acho essa parte muito importante. Então é isso. Já sabe que na hibridação sp3 vão ter 4 ligações sigma entre um orbital s e 3 orbitais p, e a geometria vai ser tetraédrica. Ok? E agora vamos para a hibridação sp2. Na hibridação sp2, vocês já devem sacar um pouquinho, que é entre um elétron S, ele também é promovido para o orbital P vazio, origina o carbono no estado ativado, que é o estado intermediário. Entretanto, a diferença é que a fusão de orbitais ocorre entre o orbital S e 2P, 2 orbitais P. Daí que vem hibridação sp2. E aí tem um porém, assim, que você já deve ter percebido nas imagens, quando a gente for assim, que tem sp puro. Vou chegar lá. Vamos primeiro quadrinho, para ficar bem assim, vou repetir. Primeiro, esse quadrinho ele está mostrando o carbono no estado normal ou fundamental, natural, tudo, tá? E aí vamos para o segundo quadrinho. Ocorreu essa promoção do elétron, que estava no orbital S, para o orbital P, que estava vazio, ok? E aí, aqui, ó, para o carbono hibridizado, não fica esse orbital P puro, ele tende a formar uma ligação sigma sobre outra ligação sigma, porque apenas 2 orbitais P se juntam ao orbital S e acaba sobrando um orbital P puro. E aí ocorre essa formação de uma ligação sigma sobre outra ligação sigma. Tal ligação, vocês já viram, né? Que ela recebe o nome de ligação π. E aí que vem a parte assim, ó. Na ligação com outros átomos, forma 3 ligações sigma e uma π, devido a esse P puro. Porque apenas 2 orbitais P se juntam ao orbital S, né? sp2 é um orbital S e 2P. E aí sobra um orbital P. E aí acaba sobrando um orbital P, que é o P puro. E aí ocorre essa ligação dupla, que é a ligação π. Né? Uma sigma e uma π. Aqui, ó. Certo. Aí a gente vai ter a formação de 3 ligações sigma e uma π. A hibridação na molécula que tem, que é a molécula sp2, que esse exemplo foi o eteno, C2H4, a geometria dela muda, é trigonal plana. Antes a gente viu sp3, que era a formação do orbital, a fusão do orbital S com 3p. E aí sp3 e só tinha ligação sigma, não tinha possibilidade, não tinha o orbital P puro, né? Formava a fusão com os 3 orbitais P. Na sp2 ocorre essa mudança. No lugar de só fazer ligações sigma, né? Ligações simples, vai ter a formação de uma ligação dupla, que é uma sigma com a π, por causa desse orbital P puro, certo? E aqui na imagem a gente consegue ver, ó. O carbono, ele está fazendo dupla ligação com outro carbono. Tá, uma ligação sigma e uma π, devido a esse orbital P puro. Só teve a fusão entre o S e 2 orbital P, ok? E não esquecendo, a geometria é trigonal plana. Se fosse vocês, eu pegava assim, hibridação e colocava do ladinho assim, tipo de ligações que formam, entendeu? Porque pode vir essa molécula e aí vocês se ligam. Ok, tem uma ligação π, então ela não vai ser sp3, a hibridação dela, porque sp3 só suporta ligações sigma. Não tem espaço, não tem como fazer ligação π, porque não tem orbital P puro. E aí, tá, gente, também, ó, não esqueça, se vocês tiverem qualquer dúvida antes de continuar, vocês podem colocar no comentário, que aí no próximo vídeo a gente faz alguma coisinha pra
ajudar vocês nessa dúvida, tá bom? Ou responde mesmo no comentário. Eu acho mais provável responder logo no comentário para sanar logo a dúvida. E aí, nós vamos para a hibridização SP. A gente já viu SP3 e SP2, certo? E aí, de forma semelhante, você já deve se ligar, na hibridação SP, um elétron S é também promovido para o orbital P vazio, originando o carbono no estado ativado, que é o estado intermediário. Em todos tem essa promoção do elétron. Agora, a fusão de orbitais ocorre entre o orbital S e um P, daí o nome SP, permanecendo dois orbitais P puros, daí hibridação SP. Ou seja, na SP3 tinha lá, pegou todos os orbital P, que são 3, e ficou SP3, né? O S e 3P. Na SP2, o S e dois orbitais P, que originou apenas um orbital P puro, né? Sobrou um orbital lá P puro. E aí ocorre a formação de uma ligação sigma e outra pi. E aí, agora, nesse, é um orbital, ocorre a promoção do elétron normal, vai lá ocupar o orbital P, só que aí ocorre a fusão entre o orbital S e um P. E aí permanece dois orbitais P puros, da hibridação SP. Tá aqui na imagenzinha, no terceiro quadrinho, tem a demonstração, né, a ilustração de dois orbitais P puros. E aqui, deixa eu mostrar para vocês com um exemplo, a figura assim, que fica mais fácil. E aí, esses dois orbitais P puros, o que eles vão fazer com a molécula? Nas ligações com outros átomos, forma duas ligações sigma e duas pi. No orbital, ou na hibridação sp2, ele só tinha um orbital P puro, e aí formou só 3 sigma e uma pi, certo? E agora, na hibridação sp, como tem dois orbitais puros, tem a formação de duas ligações sigma e duas pi. A molécula que a gente está usando aí como exemplo é o etino, S2H2. E a geometria dele é linear. E aqui, ó, na primeira imagem tá bem legal para vocês verem os orbitais e tudo mais. E tá aqui em cima, tá bem bonitinho. No meio, entre os carbonos, tá a ligação sigma, que é a mais forte. Vocês viram isso? E tem duas ligações pi, em cima e embaixo da sigma. E aí tem aqui, ó, duas ligações sigma e duas pi. Legal, né? E aí também essa imagem, todas as imagens que a gente tá mostrando, uma observação assim, é que tipo, não tem isso porque é bonitinho deixar o orbital do hidrogênio azulzinho, entendeu? Não tem isso. É porque são diferentes mesmo, é para sinalizar isso para vocês, tá bom? Que é diferente do carbono, do hidrogênio, do cloro, sabe? Então é isso. Lembrando, hibridação SP, a geometria dela vai ser linear. Sempre vai ser linear. Por quê? Porque é a formação de duas ligações sigma e duas pi. Beleza. Então, dando continuidade, tá aqui o carbono hibridizado, ó. Aqui eu resuminho para vocês. E aí, é uma boa, vocês pausam assim o vídeo e copiam a figura. E aí, colocam essas informações, já tá bem resumido, ó. Carbono hibridizado. E o primeiro exemplo é do hibridização sp3, que é a geometria tetraédrica, o ângulo é de 109,5 graus, e exemplos é o etano e o metano. Tá vendo que só tem, ó, ligação sigma aqui. Só ligações simples, sigma. sp3, lembrando de novo, é a fusão entre o orbital S e 3p, ok? E aí vem o hibridização sp2, que é a fusão do orbital S com 2p. E aí tem aquele lance do orbital p puro, né? Que é o que sobrou, o orbital p. E aí tem, através disso, ocorre essa ligação π. Pode ter a ligação π. A geometria trigonal, trigonal plana, o ângulo é de 120 graus e os exemplos é o benzeno e o eteno. O benzeno é bem conhecido. E aí tá aqui, ó, a imagenzinha tem 3 ligações sigma e uma pi.
Essa π é devido àquele orbital P puro, certo? E aí, agora, nós vamos para a hibridação SP. A geometria é linear, o ângulo que forma é 180 graus e os exemplos é o etílio e o gás cianídrico. E aí, lembrando, o SP é a fusão do orbital S e um P. Daí, o nome, né, SP. E aí tem a formação dos dois orbitais P puro, né? E aí que permite duas ligações sigma e duas pi. Tá aqui, ó. Pode vir aqui com duas duplas, ou uma simples e uma tripla. Em todos os casos, o carbono ele continua fazendo 4 ligações. Ele continua cumprindo a sua estabilidade, que ele é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações. Não importa, né? Tipo, ok, tem 2 sigma e 2 pi. Ele vai continuar fazendo 4 ligações. Tem 4 sigma, 4 ligações. Tem 2 sigma e 2 pi, 4 ligações. Né? 2 duplas, uma tripla, uma simples. É assim. Tá. Agora vem a parte que você tem que ter muita atenção, assim. Toda a parte, né? Para ter bem muita atenção. Mas isso daqui são observações importantes para vocês. A hibridização, ela está diretamente ligada à geometria. Ela determina a geometria da molécula. Por isso que eu acho muito importante vocês copiarem do lado da hibridização. SP3, SP2, tem a hibridização trigonal plana, tudo mais. Geometria linear, que é a SP. E os orbitais P que não participam da hibridização são denominados de P puro. Que foi o que a gente estava falando, né? Que a gente estava falando que no SP2, como tem a fusão só de 2 orbitais P, tem um que não participa, né? São 3 orbitais P e aí só tem a fusão com 2 e um não participa, então é denominado P puro. A superposição lateral de orbitais P puro forma as ligações π, que aí permite, entendeu? Permite que tenha essa superposição lateral de orbitais e aí a formação da ligação π. As ligações sigma são formadas por superposições frontais de orbitais, sp ou híbridos. Salientamos que o fenômeno da hibridação não é exclusividade do elemento carbono. Tem outros elementos que também fazem hibridação. A gente está vendo do carbono porque o carbono é tipo o rei da química orgânica. Você estuda o carbono. Então, nossa principal fonte de estudo é o carbono e a gente tem que falar dele, da hibridação do carbono. O enxofre, por exemplo, na formação do composto SF6, também apresenta o fenômeno da hibridação. Legal, né? E aí, agora, vamos para a revisão. Para fixar bem na cabeça de vocês tudo isso. É bem importante, né? Essa tabela eu acho muito legal ela, porque ela tá bem assim resumida e dá para entender direitinho, né? Ligações no carbono, todas simples, que vai me indicar o tipo de ligação, sigma, né? E a hibridização de 4 ligações sigma é sp3. E o ângulo que forma é 109 graus, 28. E aí a geometria dela é tetraédrica. Foca nisso. Aí lembra lá do metano, CH4, né? E aí agora, no exemplo do meio. O carbono, ele tá fazendo 3 ligações sigmas e uma pi. Tem as 2 ligações simples e uma dupla. E aí, ó, tem aqui, no exemplo, triplas ligações, uma pi e 3 sigma. A hibridização dele é sp2. O ângulo que ele vai formar é 120 graus, e aí a geometria dele, vocês já sabem qual é a trigonal plana. Aí o último exemplo, tá formando, pode ser uma simples e outra tripla, ou 2 duplas, não importa. O que importa é que no final o tipo de ligação vai ser 2 π e 2 sigma. E a hibridação dele é SP.
os ângulos adjacentes dele é 180 graus e a geometria dele sempre vai ser linear. Legal, né? E é isso, gente. Bons estudos, se cuidem. Isso é muito importante para vocês se cuidarem, tanto sua saúde física como mental também. E eu espero que a gente tenha contribuído mais uma vez para vocês aprenderem mais sobre essa coisa linda que é a química orgânica. E é isso, até a próxima. Não esqueçam de também voltar a curtir lá nossa página no Instagram, que é do Residência Pedagógica.